Obrigado por você estar aqui. Hoje é um dia de muita alegria para nós. Talvez você chegou um pouco depois. Nós tivemos um batismo hoje. Vidas que publicamente se decidiram por Jesus e entregaram as suas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Nós estamos muito felizes. Hoje nós vamos começar uma série para aqueles que nos visitam. Nós trabalhamos aqui todo mês com um tema específico. Mês passado nós trabalhamos sobre De Volta ao Primeiro Amor. Mês de agosto nós falamos sobre Bem-vindo ao Novo, porque nós acreditamos que um tempo novo verdadeiramente tem chegado para nós como igreja local, como povo de Deus. Depois falamos sobre De Volta ao Primeiro Amor, no sentido de resgatar alguns princípios, algumas práticas espirituais que precisam ser estabelecidas na presença de Deus. E hoje nós começamos esta série sobre recordar, fazendo uma ponte entre gerações, fazendo uma conexão entre o mover que acreditamos que Deus trouxe sobre nós há um tempo como igreja, mas também sobre um próximo mover, sobre um momento onde o Espírito Santo nesses dias está nos direcionando com toda certeza. Quero ler um texto com os irmãos, que está no livro de Salmos, capítulo 71, verso 18. Salmos 71, 18, diga assim: Davi faz esta oração a Deus. E eu acho muito interessante a forma como ele ora a Deus. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Olha só, parece que a coisa que mais importava para Davi, quando ele chegou à sua velhice, cabelos brancos, não era outra coisa senão poder contar aos seus filhos sobre a força de Deus. Eu não me sinto velho, apesar de saber que eu não sou tão jovem mais. Vou fazer 49 anos em dezembro. Dia 5 de dezembro, você pode preparar aí, que já dá para comprar um presente para mim. Vou fazer 49 anos. Não me sinto velho, mas também sei que eu não sou tão novinho mais. Mas eu entendo que há um mover de Deus ainda sobre a minha geração. E mais ainda, há uma responsabilidade sobre a minha vida, sobre os meus ombros, de conectar com a próxima geração e fazer a próxima geração enxergar toda a grandeza, todo o poder de Deus e toda a possibilidade que Deus tem em si mesmo de mudar a história. E eu quero dizer para vocês que são mais jovens, da década de 80 por aí, eu sou da década de 70, aqueles que são da década de 80, de 90, quero que você me ouça com muita atenção. Deus vai usar você poderosamente. Deus vai levantar você nesses dias para mostrar a grandeza do seu poder sobre a terra. Deus usará a sua vida de uma maneira tremenda e poderosa para que as pessoas saibam que há Deus no Brasil, que há Deus em Goiânia, que há Deus em Goiás, que há Deus nesta igreja local. Você pode dizer amém por isso? Amém. Salmo 78, verso 4 também diz algo muito interessante: não nos esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Vou ler novamente: não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Sabe, irmãos, eu não acredito
que esse seja o desejo unicamente de Davi. Eu não acredito que esse seja um desejo que ardeu unicamente no coração de Davi no momento específico da sua vida. Eu acredito que esse é um desejo que deva arder no coração de todas aquelas pessoas que sabem que podem influenciar outras pessoas. Nós estamos falando aqui de líderes no sentido de cargos eclesiásticos que recebem da igreja. Nós não estamos falando aqui de pessoas que ocupam alguma posição de liderança da igreja. Nós estamos falando aqui de pessoas, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que sabem que podem influenciar outra pessoa. Você consegue influenciar alguém perto de você? Sim ou não? Você reconhece que você tem esse poder de influenciar alguém próximo de você? Então esse tem que ser um desejo do nosso coração. Nós contaremos aos outros o poder, a grandeza do nosso Deus. Desde 2016, preste muita atenção nisso daqui. Desde 2016, uma entidade muito reconhecida mundialmente falando, Global Advance, ela começou a realizar uma pesquisa com jovens de 18 a 30 anos. 18 a 30 anos. Essa pesquisa durou mais de 6 meses. Preste atenção nisso, e isso é muito importante. Inicialmente foram entrevistadas 438 jovens de 24 países diferentes, na América Central, América do Norte, América do Sul, Caribe, Leste Europeu, Ásia, África e Austrália. Fizeram muitas perguntas para esses jovens, eu destaquei apenas 2. Eu baixei toda a pesquisa que essa entidade fez, eu peguei apenas 2. Primeira pergunta que foi feita para esses jovens: como você percebe o seu crescimento próprio na liderança da igreja? As 2 principais respostas foram: eu quero me conhecer melhor para descobrir onde eu posso ser mais útil para Deus. Segunda, eu quero ser mentoreado por alguém. Foram as 2 principais respostas. Eu quero me conhecer melhor para que eu possa saber onde eu posso ser mais útil, e eu quero ser mentoreado por alguém. Segunda pergunta que aqui eu destaquei: o que é mais estimulante para você no critério de liderança da igreja? Olha só as respostas. 36% disseram: eu quero criar algo novo e único para Deus. Segunda resposta mais escolhida: eu quero consertar o que não está funcionando. Terceira: eu quero melhorar o que já está funcionando. E a quarta: eu quero gerenciar algo que já funcione adequadamente. Nós estamos falando de jovens de 18 a 30 anos. A principal fome deles é criar algo novo e único para Deus. Segunda coisa: eu quero consertar o que não está funcionando, ou eu quero melhorar o que já está funcionando, ou eu quero gerenciar algo que já funcione adequadamente. Por que eu escolhi falar sobre isso? Eu não estou aqui dizendo que a única geração importante é a geração que está vindo, mas é uma geração que precisa ser ouvida, é uma geração que precisa ser escutada de uma maneira muito equilibrada. Olha só o que foi consenso geral entre todos esses participantes em todos esses países sobre o que é uma igreja ideal, ou o que uma igreja ideal deva ter. Primeiro, ênfase na comunidade e nas suas várias formas de relacionamento.
Segundo, um ambiente diversificado. Terceiro, uma igreja mais visual e interativa. Uma igreja mais desafiadora, com mais empoderamento e qualificação, envolvimento em causas sociais e uma igreja inserida na sua comunidade local. Esse é o desejo dos jovens. Eles querem uma igreja que possa ofertar uma diversidade de atuações para que eles possam operar nesse contexto de igreja. Nessa mesma pesquisa, quando foi perguntado a esses jovens sobre que conselho eles dariam para nós, líderes da igreja de hoje, olha só o que eles disseram: nos mostre o caminho, seja um modelo em como ter um estilo de vida em nossa comunidade, abra as portas e nos deixe ir alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, nos dê permissão para fazer o que for preciso. Carta branca, assinado, papel assinado em branco. Eu gostei demais dessa, porque os meninos aqui usam um pouco essa expressão: deixe queimar, pregue e ensine com paixão. Deixe-nos falar, pois queremos comunicar o Evangelho de uma forma que seja mais efetiva para alcançar os millennials, que é o nome da geração dos seus filhos. Eu não sei se os jovens dessa igreja se identificam um pouco com essas respostas, mas me chamou muito a atenção. Nos mostre o caminho, seja um modelo para nós, abra as portas e nos deixe ir, nos dê permissão para fazer o que for preciso, deixe queimar, pregue com muita paixão e entusiasmo, e nos deixe falar. E aí, irmãos, é interessante, eu entendo então como resposta a todas essas pesquisas aqui que foram realizadas, que essa geração precisa de referenciais equilibrados em sua vida. É uma geração que quer liberdade com autoridade, e é uma geração também que quer uma transferência de unção para si. E aí eu quero então falar nesta manhã, onde nós vamos dar um start nesta temática, sobre dois tipos de liderança. A primeira é uma liderança inclusiva. E eu preciso entender, como pastor principal desta igreja, que se eu quero uma igreja atuante na comunidade que nós estamos, eu preciso abrir espaço para uma liderança inclusiva. O que é uma liderança inclusiva? É uma liderança que respeita todas as categorias de pessoas que aqui frequentam. E aí eu quero ler um texto, Atos capítulo 2, versos 17 e 18. O autor do livro de Atos, ele já trouxe uma voz profética para nós há muito tempo atrás, onde ele diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Verso 18: sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Quero dizer para você, você não escapou de nenhuma dessas categorias aqui. Ou você é jovem, ou você é servo ou serva, ou você é filho ou filha, você faz parte de um povo que Deus diz que nos últimos dias a mão dele estaria sobre você, e você seria cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém por isso? Então, irmãos, fica muito claro aqui que o propósito de Deus, o propósito de Jesus, quando ele traz esta palavra ali, era que o Evangelho então fosse pregado a toda criatura.
era que o Evangelho fosse levado para os confins da terra, que a igreja se espalhasse por todo o mundo. Jesus, antes de morrer, e é um texto que nós chamamos de a grande comissão, ele vira para os seus discípulos e fala o seguinte: olha, ide por um bairro próximo de você, é isso? Ide por todo mundo, e nós vamos ver que tem pessoas que vão ter um chamado específico para fora do país, sim, mas nós podemos começar por aqui. Por exemplo, semestre passado nós fizemos uma grande ação social. Quem participou da ação social aqui que nós fizemos? Nós mobilizamos enquanto igreja e fomos para um assentamento ali em Aparecida de Goiânia. Só aqui na igreja nós fizemos comida para 450 pessoas. E eu dizia para alguns, eu que já estive na África há 20 e tantos anos atrás, o que nós vimos ali em Aparecida não era nada diferente do que eu vi na África lá quando eu fui. Então nós temos que entender que como igreja nós podemos e devemos ir e falar do Evangelho para qualquer pessoa. E pode ser que Deus está chamando você para algo mais prático desses dias, que não seja apenas ficar sentado aqui, sendo alimentado a cada domingo. Não que isso não seja importante, pelo contrário. Então pode ser que Deus esses dias está te chamando, te direcionando para que você seja um instrumento nas mãos dele, aonde ele te plantou, aonde ele te estabeleceu, aonde ele te deu o campo missionário que ele te colocou ali. Entende isso, irmãos? E enquanto não chega o momento de você ir até os confins da terra, seja boca de Deus aonde você foi plantado. Enquanto não chega o tempo de Deus te enviar para os confins da terra, se esse é o seu chamado, seja a boca de Deus aonde você foi estabelecido. E aí o que me chama a atenção então nesse livro de Atos, é o autor dizendo o seguinte: olha, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E às vezes a gente ouve essa sentença, esta determinação aqui do profeta, e a gente acha que isso é algo muito simplista, e não é. Naquela época, um jovem se levantar como profeta era algo extremamente louco. Um jovem se levantar para ser boca de Deus num povo extremamente religioso como daquela época era algo absurdamente inaceitável. E da mesma forma eu quero dizer para você que nesses dias Deus está trazendo um mover profético sobre você, sobre a sua vida. Deus te levantará como profeta nesses dias, para que você seja a boca de Deus aqui nesta igreja, para que você seja a boca de Deus aonde Deus tem te plantado, que você seja a boca de Deus na sua casa, que você seja a boca de Deus no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola. Deus pode usar você. E aí ele fala: vossos jovens terão visões. Irmãos, ter uma liderança inclusiva é dar espaço para as visões desses jovens que estão surgindo, é dar uma oportunidade de eles fazerem diferença com a maneira como eles se relacionam. Entende isso? Por exemplo, eu tenho aqui algumas pessoas que eu conheço de longas datas, né? Pessoas que não me deixam ficar velho sozinho. Há 20 anos atrás, sabe como que você convidava alguém para a igreja? Nós comprávamos um folheto, quando não tínhamos dinheiro para fazer o nosso próprio folheto. Sociedade Bíblica do Brasil, vinha os folhetinhos já prontos. A gente mandava fazer um carimbo que vocês nem conhecem, que é uma almofada de carimbo. A gente comprava tinta, colocava lá na almofada, lambrecava os dedos todos. Hoje vocês, o único carimbo que, se você conhecer, é aquele que já é a caixinha automática, que você só aperta e carimba.
Mas na nossa época era almofada de carimbo. E aí a gente carimbava com o telefone e o endereço da igreja e a gente ia pessoalmente entregar para as pessoas. Era assim que a gente falava de Jesus. Eu estou vendo a Nilza aqui, uma companheira de muito tempo, e eu não sei se ela vai se lembrar disso. Uma vez nós fomos fazer um evangelismo no prostíbulo ali na Praça A. Lembra disso? Fomos para um prostíbulo ali na Praça A, onde é o camelódromo hoje ali em Campinas, ali era um prostíbulo. Ficou uma turma orando na igreja e a outra turma foi lá presencialmente. Nós cantamos, eu não cantava, nunca cantei, mas o pessoal cantava. E enquanto o pessoal cantava, a gente entregava o folheto e depois orava com quem queria orar. Essa era a nossa forma de evangelizar. Uma vez nós fomos para Guarapari, passar férias e ao mesmo tempo aprender com o pessoal lá que chamava Esquadrão da Vida. Sabe o que eles fizeram? Todo ano novo o pessoal vai muito para a praia para poder fazer a passagem de ano, levar as oferendas lá na praia. Eles fizeram um folheto lá em Guarapari, não sei quem conhece, lá tem um convento que chama Convento da Penha, que fica no alto de uma montanha. E eles fizeram um folheto e deram para as pessoas que estavam lá fazendo oferenda, dizendo o seguinte: olha, o pessoal lá de cima mandou você distribuir esse folheto. Sabe o que é o pessoal lá de cima? Não existia. E sabe o que aconteceu? O pessoal saiu distribuindo folheto para todo mundo na praia. Era o folheto que o Esquadrão da Vida fez. Eles armaram uma tenda na praia e disseram que ia benzer as pessoas na praia. Eles iam orar com as pessoas, na verdade. Eles usaram estratégias. Era a forma deles falar de Jesus. Agora, essa geração que está chegando, sabe como é que eles falam de Jesus? Pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo TikTok, sendo um blogueiro famoso, que eu tenho dificuldade de ser, mas eu não posso fechar as portas para que eles sejam. Entende isso, irmãos? Então eu preciso acreditar na visão que Deus está dando para esses jovens, mas eu não posso desmerecer a visão dos mais velhos, os sonhos dos mais velhos, porque esses sonhos ainda podem acontecer sim na presença de Deus. E aí nós vamos percebendo então que todas as gerações elas são atingidas por esse poder de Deus quando o Evangelho de Deus é liberado na força e no poder do Espírito Santo. Gálatas capítulo 3, verso 27 e 28, olha só o que diz. Possivelmente, essa foi a primeira epístola que Paulo escreveu em todo o contexto de cartas paulinas. Então, possivelmente, essa foi a primeira carta, o primeiro livro que foi escrito na forma que nós temos hoje na nossa Bíblia. E olha só o que Paulo está dizendo para os irmãos lá da Galácia. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Olha só o verso 28. De Sardes, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Tem ninguém melhor do que o outro. Tem ninguém mais importante do que o outro. Não tem ninguém especial a não ser aquele que de Cristo é revestido e recebe então a autoridade de ser um embaixador em nome de Jesus. Todos, indistintamente,
tem autoridade em Cristo Jesus. Nós cremos então que nos últimos dias o Senhor está levantando um novo tempo profético em nosso meio. E o Senhor está levantando uma nova geração, uma geração de homens e mulheres, de jovens, de crianças, de adolescentes, que irão ser instrumentos nas mãos dele nesse último tempo. Porque, irmãos, acredite você ou não, nós estamos vivendo os últimos dias. Então, nós precisamos desenvolver práticas de liderança que incluam todas essas pessoas. Nós precisamos desenvolver um relacionamento pessoal, mas também coletivo em Deus, aonde pontes são construídas, e não barreiras, e não paredes. E eu confesso para os irmãos, mesmo eu não sendo tão velho, apesar de eu ser muito conservador, eu tive que abrir espaço para essa nova geração. Eu tive que aceitar as novas práticas de se comunicar, por exemplo. Eu tive que entender que se eu quero alcançar pessoas, eu preciso comunicar de uma maneira que fale ao coração daquelas pessoas. E para isso, eu precisei abrir espaço para o novo, para a nova forma, para um novo modelo de comunicação. Os irmãos entendem isso? Isso passa por N coisas. Quando você olha para uma parede preta como essa, tantas conversas fiadas surgem. Eu já escutei tantas coisas. Teve um jovem, eu falo jovem porque ele tinha, pelo menos a pessoa que me falou, disse que ele tinha 30 e poucos anos. Diz que ele não vem aqui na nossa igreja, porque a nossa igreja tem parede preta e ele não vai em nenhuma igreja que tem parede preta. Porque para ele, igreja de parede preta é a igreja que abriu espaço para o mundo entrar dentro da igreja. Sabe por que isso aqui é preto? Para eu ficar um pouco menos feio na filmagem. É só para isso. Só para isso. É só para ajudar na filmagem, irmãos. É só para ajudar na parte de divulgação, de imagem da igreja. Pegue as nossas filmagens de quando nós começamos e pegue as filmagens de hoje, que você vai perceber que melhorou. É só por causa disso. Irmãos, se eu não acreditar que quem criou o preto foi Deus, e aí a gente começa a demonizar tudo e todos. E olha que eu tenho um grupo que quer que eu pinte tudo de preto. Eu falo, vai com calma. Entende isso, irmãos? Eu preciso abrir espaço para entender que essas luzes que estão aqui não é só para enfeitar a igreja, é para atrair pessoas que se identificam com essa forma de comunicação. Na sexta-feira acontece o Velox Day aqui, que é o nosso programa para os jovens. Se você vier aqui na sexta-feira à noite, e se você tiver dificuldade, você quase não enxerga ninguém, porque as luzes são todas apagadas e a única coisa que acende são essas aqui. Mas eles se identificam com esse ambiente. E eu preciso entender então que essa geração está chegando dizendo: nós queremos ser ouvidos. Entende isso? Já citei isso aqui, vou citar novamente. Quando nós abrimos a igreja, eu e a Rita falamos assim: vamos abrir mais um culto de, sei lá, não sei nem que nome que a gente ia dar, libertação, de oração, sei lá o que a gente ia dar o nome. E aí o pastor Marcos, que é jovem, é bem mais jovem que eu, tem idade para ser meu filho,
Ele virou para mim e falou assim: bispo, por que ao invés de nós fazermos mais um culto, por que a gente não sai visitando todos os irmãos da igreja a cada semana? E sabe o que eu fiz? Que loucura é essa? Só porque é jovem acha que tem voz aqui na igreja? Nós fizemos isso. E foi uma das decisões mais acertadas que nós fizemos naquele momento. Nós visitamos quase que 80%, 90% de toda a igreja. Nós estamos precisando repetir isso de novo. Porque eu ia na casa dos irmãos, aí os irmãos faziam janta para mim, e aí a gente ia, comia e orava na sua casa ainda. E foi um tempo que nós conhecemos a maioria das pessoas da igreja, e como isso nos trouxe relacionamento. Mas eu tive que ouvir alguém mais jovem. Eu tive que entender que naquele momento ele era uma voz profética para nós enquanto igreja. Então, irmãos, nós precisamos entender que aqui nessa comunidade tem que haver um ambiente onde acolha em primeiro lugar a pessoa antes de um julgamento. Igreja não pode ser lugar de julgamento, igreja tem que ser lugar de acolhimento. Quem convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Quem convence a pessoa que ela precisa abandonar práticas erradas, não é eu apontando o dedo para ela dizendo que ela é pecadora. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo não precisa de mim, embora ele possa me usar, mas ele não precisa de mim para convencer ninguém do pecado. Sabe por quê? Ele convence a pessoa aqui da igreja, mas ele também convence a pessoa lá no quarto dela. Mas se eu, como igreja, trago um acolhimento para essa pessoa começa a ser constrangida pelo poder da palavra de Deus, porque há poder na palavra de Deus. E aí, quem de nós aqui não desejaria levantar as mãos hoje e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? E aí eu olho para esse salmo davídico ali, onde Davi está dizendo: Senhor, agora que eu estou com meus cabelos brancos, não me deixe morrer antes de eu contar para a próxima geração que tu és forte. Então, irmãos, eu entendo que Maranata não é meramente um desejo de que Cristo volte hoje, ou amanhã, ou um arrebatamento para todos nós no mesmo momento, mas Maranata é muito mais do que isso. Maranata é quando eu posso dizer para Ele: pode voltar, porque eu tenho nas mãos frutos, eu tenho nas mãos o combati, o bom combate, eu venci a carreira que me foi proposta, eu cumpri o meu propósito de vida, eu fiz aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Então Maranata pode voltar para mim, Jesus. Mas enquanto isso não acontece, segura a onda aí, Jesus, aguenta mais um pouco, porque eu ainda tenho fogo para queimar, eu ainda tenho fogo para queimar, eu ainda tenho uma geração para incendiar. E eu quero dizer para vocês, do que depender de mim, dos líderes dessa igreja, nós recontaremos o mover de Deus sobre vocês, nós conectaremos vocês novamente a Ele, e nós levaremos vocês a serem apaixonados por Deus. Então, irmãos, eu não posso desejar Maranata sem antes eu avaliar como é que estão as minhas mãos. Eu não posso desejar Maranata sem antes avaliar o que é que eu vou entregar para Ele quando a Maranata acontecer para mim. Eu não posso desejar Maranata sem antes avaliar minha vida. E como Paulo diz ali: eu combati o bom combate, eu venci a carreira que me foi proposta. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque eu combati o bom combate. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque eu acabei a carreira que me
foi proposta. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, porque eu cumpri o meu chamado, eu cumpri a missão que me foi determinada. Isso fala de uma liderança inclusiva, no sentido de deixar você cumprir o seu chamado aqui neste lugar. E por último, nós precisamos desenvolver uma liderança intencional. Que é isso? Mateus capítulo 4, verso 19. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus era um líder intencional, irmãos. Jesus era um líder que deixava claro qual era a intenção dele com as pessoas. Marcos capítulo 3, verso 13 a 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo, diga, quis. Ele quis. Ele desejou chamar aquelas pessoas, ele escolheu aquelas pessoas, e eles vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Jesus foi um líder intencional. Você pode dizer amém por isso? Amém. Havia um propósito em tudo aquilo que ele fazia. E quando ele chamou aqueles homens, eles disseram, olha, ele disse para eles: olha, venham me seguir, porque eu vou fazer vocês serem pescadores de homens. Sabe, irmãos, às vezes eu percebo que a igreja tem se tornado tão passiva. A igreja tem se tornado tão acovardada, no sentido de não ser intencional com as pessoas. Eu quero dizer para você, nós temos uma intenção com você. Sabe qual é? Fazer você ser um filho, uma filha de Deus, que estabeleça o reino de Deus nessa terra. Nós vamos fazer de tudo para que você se desenvolva em Deus, para que você cresça no seu relacionamento com Deus. Não é para você ficar sentado aí nesse banco e vir todo domingo após domingo, para assistir um maravilhoso culto. A nossa intenção é que você seja incendiado pelo poder de Deus, que você seja tocado pela glória de Deus, que você possa dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu quero tocar a minha geração. Jesus sabia muito bem quem eram as pessoas que ele tinha escolhido. E eu quero te dizer algo para finalizar, que não é diferente comigo e com você. Da mesma forma como ele foi intencional com aqueles discípulos, ele também é intencional com você. João capítulo 15, verso 16. Eu amo esse texto, porque muitas vezes, quando nós vamos falar de Jesus para alguém, a gente acaba cometendo uma heresia, dizendo: olha, decida escolher Jesus na sua vida, decida escolher por Deus, decida escolher o caminho de andar com Deus. Mas o que João fala aqui para nós é: vocês não me escolheram. O que João fala não, o que Jesus fala: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Para irem intencional, eu escolhi vocês com uma intenção, eu escolhi vocês com um propósito, eu os escolhi para vocês irem e darem fruto que permaneça. Pare aqui agora e me ouça. Quando nós reconhecemos essa intencionalidade de Deus e entendemos que Ele nos escolheu para irmos e darmos frutos, e frutos que permaneçam, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Tudo que você pedir ao Pai, Ele vai conceder, porque vocês pediram em meu nome.
intencionalidade. Fazer de você não apenas um filho, mas fazer de você um filho com autoridade. O que você ligar na terra, será ligado no céu. O que você desligar na terra, será desligado no céu. Eu quero que vocês entendam, eu não morri na cruz só para te salvar do inferno. Eu não morri na cruz só para te deixar uma porta aberta para você ir para o céu. Eu morri na cruz para que você receba a autoridade, e tudo que você pedir ao Pai, Ele vai te conceder o que você está pedindo em meu nome. Então, irmãos, chega de ser uma igreja passiva, chega de ser uma geração passiva, aonde nós estamos assistindo o diabo nos amedrontando a cada vez mais. Chegou a hora das portas do inferno não resistir à igreja do Senhor, porque ela se levanta nessa geração como uma voz profética, dizendo: as coisas vão mudar, a situação vai melhorar, as coisas que estão travadas serão destravadas, porque chegou a hora dos filhos de Deus se manifestar sobre a terra, e no nome de Jesus o poder de Deus ser liberado. Em nome de Jesus, você pode ficar de pé no seu lugar.